Pai bendito, obrigado pela Tua presença nesse lugar e pela Tua bênção que está sobre nós. Recebe o nosso louvor, a expressão do nosso coração, da nossa boca, do nosso corpo, para a glória do Teu nome. E toma em Tuas mãos as nossas mentes e corações. Fala conosco ainda mais do que já tens falado. Quebranta a nossa vontade na direção da Tua vontade. Manifesta a nós o Teu rosto. Aponta para nós o caminho, a direção. Pelo Teu Espírito, guia-nos à Tua verdade e à Tua palavra, caminho de vida para nós. Pedimos-Te assim, Pai, com gratidão, orando para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero contar para vocês um pouco da história de José, eles falar sobre vocação a partir dessa história de José. A história de José começa no capítulo 37 do livro do Gênesis. E ali no capítulo 37, José tem a revelação da sua vocação. Muito embora ainda, digamos assim, em código, José sonha. José tem os seus irmãos, são 12 irmãos, são 11 irmãos com ele, 12. E ele sonha que os 11 irmãos irão servi-lo e se curvarão diante dele. E ele, não sei se com sabedoria ou com vaidade, resolve contar o seu sonho para os seus irmãos. José já era o filho predileto, era o filho de Jacó, predileto. E ele ainda vai contar para os seus irmãos que os seus irmãos irão servi-lo. E isso faz com que a hostilidade dos seus irmãos cresça contra ele. E ele vive seríssimos conflitos. E logo em seguida, a essa conflitividade toda familiar, capítulo 37 do Gênesis, a partir do verso 12, ele é vendido para o Egito. Na verdade, os irmãos queriam matá-lo, mas resolveram vendê-lo para o Egito. Mataram um animal, jogaram o sangue do animal na túnica de José e levaram a túnica de José toda ensanguentada para Jacó, o seu pai, e disseram ao pai que José havia sido morto, mas na verdade José havia sido vendido para o Egito. Quando ele chega no Egito, ele é abençoado por Deus e vai trabalhar na casa de um comandante dos exércitos de Faraó. Ele vai servir a um militar chamado Potifar. Na casa de Potifar, ele prospera. A Bíblia Sagrada diz que a casa de Potifar prospera porque José trabalha ali. E a bênção de Deus que está sobre José transborda para a casa de Potifar. E essa bênção de Deus sobre José, a santidade de José, ou a simplicidade com que José vivia e era abençoado por Deus, gera no coração da esposa de Potifar um encanto. E a esposa de Potifar tenta seduzir a José. José dá uma resposta muito importante que nos ensina como responder à tentação. Ele diz 3 coisas para essa mulher de Potifar que quer ir para a cama com ele. Ele diz: não posso ir para a cama com você porque você é a mulher de Potifar. Ele está dizendo claramente: você é o prazer de outra pessoa, não o meu prazer. Como se José dissesse ou fizesse um risco à sua volta, dizendo que há alguns prazeres que são meus e que são legítimos para mim,
Há algumas coisas que são minhas e que são legítimas para mim. Essas estão dentro do meu círculo. Outras estão do lado de fora, pertencem a outras pessoas, são prazeres legítimos para outras pessoas, mas não são prazeres legítimos para mim. E José então diz a essa mulher de Potifar: você não é minha, você é de Potifar. Você é legítima para o Potifar, mas não é legítima para mim. A segunda coisa que José fala é que o Potifar confia nele. O seu marido confia em mim. Então José está dizendo que a maneira como nós vivemos deve honrar a confiança que é depositada em nós. Portanto, pela confiança que é depositada em nós, nós somos chamados a dizer sim e a dizer não. E naquele momento José está afirmando categoricamente à esposa de Potifar: pela confiança que o seu marido deposita em mim, nesse momento, para essa situação, eu devo dizer não. E a terceira coisa que José diz à esposa de Potifar é: eu não posso pecar contra o meu Deus. Todo pecado que cometemos contra alguém é, antes e acima de tudo, um pecado cometido contra Deus. José, portanto, tem, logo no início da sua história e da sua caminhada com Deus, esses 3 eventos importantes: a vocação nos seus sonhos, os sonhos que ele sonha da parte de Deus, os conflitos, a hostilidade familiar e a tentação. E ele atravessa essa tentação e ele entra num momento de formação. Então, a vocação, os conflitos, a tentação, a formação. Porque a mulher de Potifar, ela acusa José de assédio. E evidentemente que diante de um escravo estrangeiro, a palavra da mulher do comandante militar tem todo o peso e é tomada como verdadeira. José é jogado na prisão. Ele passa um tempo estando aprisionado, e ele que já convivia com a rejeição dos seus irmãos, agora convive com a injustiça no Egito. Ele é inocente, mas está preso. Então, ali aprisionado, ele chega no fundo do poço. Ele é odiado, ele é vendido, rejeitado, injustiçado e aprisionado. Então é queda livre na vida de José. Os sonhos maravilhosos que ele teve, de que eu serei servido por todos, faz com que ele seja encontrado agora na prisão. Não é uma experiência de glória, é uma experiência de aparente derrota. Mas é ali na prisão que José vai sendo forjado e trabalhado. É nesse contexto de adversidade que José vai sendo burilado. Antes de Deus usar uma pessoa, ou como diz a expressão que é muito popular, antes de Deus fazer alguma coisa através de você, Deus precisa fazer alguma coisa em você. Por isso é que esse tempo de José na prisão é muito importante. Ele continua tendo sonhos e continua interpretando sonhos, até que chega a notícia de que Faraó teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, e é aquele famoso sonho das vacas magras e das vacas gordas. E José interpreta o sonho de Faraó. E aí, quando José é levado a Faraó, ele ganha uma carreira no Egito. Capítulo 41 do livro do Gênesis, os versículos 40 e 41, dizem para nós que quando José interpreta o sonho de Faraó, falando das vacas magras e das vacas gordas, 7 anos de fartura e 7 anos de fome, e José aconselha o Faraó a, nos 7 anos de fartura, armazenar alimento e provisão, não somente para o Egito, mas para todos aqueles que, pela fome que assolará a terra, virão ao Egito
em busca de alimento. José diz assim: é o tempo do Egito. Se nós nos prepararmos aqui, se o senhor faraó preparar o Egito, as nações virão e comerão na sua mão. O faraó compreende que isso é verdadeiro, parece que é até um ato de fé de faraó. Uma coisa que é muito importante na Bíblia Sagrada, na história de José, é que desde o início o autor bíblico faz questão de afirmar que a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava com ele, a mão de Deus estava com ele. A mão de Deus estava com ele na casa de Potifar, a mão de Deus estava com ele na prisão, e o carcereiro simpatiza com José. Então a mão de Deus está com ele. Parece que quando José chega para interpretar o sonho de Faraó, ele já chega com uma reputação de ser um homem que tem algum Deus que pôs a mão sobre a cabeça dele. E o faraó, ele dá esse passo de fé, dizendo: olha, nenhum Deus do Egito revelou o sentido do meu sonho aos sábios do Egito, mas o seu Deus revelou para você, e eu vou crer nisso daí. É muito estranho para a nossa teologia essa expressão de fé do faraó, mas o faraó, ele crê na interpretação do José, e ele dá um voto de confiança ao Deus de José, e não faz melhor coisa na vida, porque de fato o seu sonho se cumpre conforme a interpretação de José. E ali no capítulo 41, os versículos 40 e 41, Faraó diz a José: você terá o comando do meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. José se torna o segundo homem no Egito, mas no comando se torna o primeiro homem do Egito. Nesse momento de absoluto sucesso e prosperidade na vida de José, ele entra numa profunda crise de identidade. Ele entra numa profunda crise de identidade, porque ele, que vem da linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas do povo hebreu, ele que é herdeiro da promessa de Deus a Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, farei de ti uma grande e numerosa nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele que vem com essa bagagem de origem familiar, e com essa promessa de Deus na sua linhagem, na sua história, ele agora está no Egito, e não mais se chama José. Agora no Egito ele se chama Zafenate Paneia. Diz a palavra de Deus em Gênesis 41, versículo 45, que o faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Então agora José não é mais José, Zafenate Paneia, é casado com uma mulher estrangeira, filha de um sacerdote de um deus pagão, e ele tem filhos com essa mulher. E o primeiro filho, ao primeiro filho ele dá o nome de Manassés. Versículo 51 de Gênesis 41. Ao primeiro filho que teve com Azenate, filha do sacerdote do ídolo pagão, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa do meu pai. É como se José, agora no Egito, Zafenate Paneia, casado com a filha de um sacerdote pagão, ele tem um filho, e o nome do filho não é um nome hebreu, é um nome egípcio, é Manassés, dizendo: esse nome do meu filho vai me lembrar que eu não tenho história daqui para trás, eu não tenho história, eu não tenho nada, eu só tenho agora futuro, e o meu futuro é no Egito. Agora eu não sou mais José, eu sou Zafenate Paneia. Mas parece que José não consegue conviver com essa realidade de maneira muito pacífica, porque ao segundo filho ele dá o nome de Efraim, que é um nome hebreu.
Isto significa que José convive com essa realidade. Ele tem nome de egípcio, cara de egípcio, roupa de egípcio, título de egípcio, função privilegiada no Império Egípcio, popularidade no Egito. Ele tem a cultura egípcia, ele tem uma esposa egípcia, ele tem ídolos egípcios à sua volta, ele serve a um monarca egípcio, mas ele tem sangue hebreu, e ele tem uma história, ele tem uma promessa, ele tem uma linhagem, ele tem um propósito de Deus na vida dele. E ele entra num profundo conflito, numa profunda crise de identidade, quando ele prospera, mas ele não prospera no contexto da tradição de Israel. Ele prospera, mas ele prospera no Egito. Eu imagino que essa crise de identidade é muito própria para pessoas que sabem que servem a Deus, mas que o reino das trevas lhes traz, ou lhe traz, muitas riquezas e prosperidades e situações de muita conveniência. Essa é a crise de José. Eu sei quem eu sou, mas não é conveniente para mim agora ser quem sou. Eu sei quem eu sou, mas o mais conveniente para mim agora é negar quem eu sou e fingir que sou outra coisa, outra pessoa. Eu sei o que creio, eu sei o que Deus quer de mim, mas agora eu não consigo me entregar à minha identidade e não consigo depender de Deus, porque é tempo da prosperidade no Egito. Só que o José vive isso com um profundo conflito. Aquilo que ele disse à esposa de Potifar, ele não diz a Faraó. Ele poderia ter dito: eu não posso pecar contra o meu Deus, negando a minha história, negando a minha origem familiar, negando a minha linhagem, negando as promessas que o meu Deus fez aos meus antepassados. Eu não posso. Então ele é muito firme com a esposa de Potifar, mas ele não é nada firme com o Faraó. Parece que de fato todo homem tem o seu preço, pelo menos por um tempo na vida. Mas o José tem a oportunidade da redenção, porque de fato no período da fome, os seus irmãos, como tantos estrangeiros da época, os seus irmãos vão para o Egito, e chegando no Egito, José os reconhece, os identifica, mas não se dá a conhecer de imediato. E para você imaginar a crise de identidade de José, ele tem audiências com os seus irmãos e os seus irmãos não o reconhecem. Ele está vestido como egípcio, ele tem cara de egípcio, ele tem os adornos do Egito, ele tem a maquiagem do Egito, ele tem cara de egípcio, ele não mais tem cara de hebreu. E ele tem audiências com os seus irmãos, e enquanto ele tem audiências com os seus irmãos, o capítulo 45 diz que o peso da mão de Deus sobre José era tamanho que ele precisava se retirar para chorar, e o palácio inteiro ouvia o choro de José. Aí ele se recompunha e voltava para conversar com os seus irmãos, até que num determinado momento, o José chama os seus irmãos, o capítulo 45, versículo de número 4, ele diz aos seus irmãos: cheguem mais perto, cheguem mais perto. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão. Eu imagino José tirando os adornos, os adereços do Egito, limpando o seu rosto e dizendo: eu sou José, seu irmão. Eu sou José. É esse momento quando José diz: eu não sou Zafenate Paneia, eu não sou homem de confiança do faraó, eu sou José, eu sou servo do Deus de Israel. Porque ele diz aos seus irmãos categoricamente, dizendo: vocês me venderam para o Egito, mas agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. É esse momento quando José cai aos pés dos seus irmãos, ele cai também aos pés de Deus. E ele entende que ele está no Egito não para servir ao Egito e não para servir ao faraó. Ele está no Egito para servir ao propósito de Deus em sua vida e o propósito de Deus na formação do povo de Israel.
Ele está no Egito para servir ao propósito de Deus, no cumprimento das promessas que Deus havia feito a Abraão. Eu vou fazer de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por isso é que José, nesse momento em que se revela aos seus irmãos, ele se reconcilia com a sua história, se reconcilia com a sua identidade, se reconcilia com o seu Deus, se reconcilia inclusive com a sua origem familiar, ele se reconcilia com seus irmãos, porque ele sabe que ele vive uma história que é lida aos olhos humanos, mas ele também vive uma história que é lida e escrita sob os olhares do céu, e ele sabe que as circunstâncias e contingências da vida dele estão, na verdade, todas elas sob o cuidado da mão de Deus, de tal maneira que ele diz: vocês me venderam para o Egito, mas foi Deus o Altíssimo quem me trouxe para cá. Por isso ele se reconcilia com Deus, ele se reconcilia com o propósito de Deus na sua vida, e tem essa profunda consciência de quem é aquele que de fato ele está servindo. Eu não estou servindo ao faraó, eu não estou servindo ao Egito, eu estou servindo a Deus, e eu estou servindo a Israel. Ele se reconcilia, e no capítulo 50, e essa é uma história muito engraçada, pessoalmente eu acho, que os irmãos dele sempre acharam que eles seriam mortos e que José iria se vingar. Mas os irmãos dele falam para ele o seguinte, para José: José, o papai morreu, mas antes do papai morrer ele falou uma coisa para nós que você não sabe, a gente vai te falar agora. E o José diz assim: o que o papai falou? Ele fez um pedido. Que pedido? Para você não matar a gente. Mentira. Os caras ainda não tinham entendido o que estava acontecendo. Parece que ao mesmo tempo em que Josué tem uma profunda consciência da sua identidade, da sua vocação, ele tem uma profunda leitura dos fenômenos da história, das circunstâncias, ele sabe que Deus está sobre todas as coisas. Os irmãos dele são absolutamente mesquinhos, alienados, e estão preocupados apenas com a sua própria sobrevivência, com a sua própria pele. Eles não tiram os pés do chão, eles não conseguem transcender a realidade das contingências da vida, eles enxergam apenas aquilo que lhes interessa, eles não têm uma visão macro, uma visão abrangente, eles não conseguem olhar a terra do ponto de vista do céu, eles conseguem só olhar a terra do ponto de vista da terra, e conseguem olhar o céu do ponto de vista da terra também, e todo o olhar do ponto de vista da terra é um olhar mesquinho, é um olhar de conveniências egoístas, é um olhar de mera sobrevivência, e é isso que os irmãos de José revelam. Então eles dizem assim: olha, o papai falou para você não matar a gente, e José responde para eles o seguinte: não tenham medo, não tenham medo. Capítulo 50, versículo 19: estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. E aí sim José exerce a sua vocação, a vocação de ser um homem forte no Egito, mas saber que não está servindo ao Egito nem a Faraó, ele está servindo aos interesses de Deus e do reino de Deus e da história de Deus na terra, e preservando a vida de muitos. Aliás, só existe um jeito de servir a Deus, é servir as pessoas. Só existe um jeito de servir a Deus, é preservar a vida de muitos, é servir a muitos, é abençoar a muitos. Essa é a única maneira que nós temos de servir a Deus. E José parece que adquire essa consciência. Bom, o que a história de José ela pode trazer para nós? Eu aprendo algumas coisas aqui nessa história de José que quero tentar aplicar ao seu coração hoje pela manhã. Não necessariamente em ordem de importância, mas algo que a respeito de vocação faz muito sentido para a minha vida. A primeira é que na história de um vocacionado, ou até que um vocacionado chegue ao seu patamar de estabilidade, ao mar para a navegação, ele precisa passar uma arrebentação. Ele precisa
é como se você fosse navegar, mas você tem aquelas primeiras ondas da praia que você tem que atravessar. Antes de você poder navegar e servir a Deus, e de você chegar, é como se, evidente, que nós nunca estamos prontos, Deus está sempre trabalhando em nós, nós nunca estamos formados completamente, mas o que parece na Bíblia Sagrada é que Deus pega os seus heróis, os seus instrumentos privilegiados, os homens e mulheres que Ele usa, Deus ele faz questão de amarrotá-los, Ele esmaga. Parece que Deus joga contra a parede os seus heróis, joga, derruba, pisa em cima, bate, deixa no escuro, faz passar fome. Deus faz gato e sapato com os seus heróis para forjá-los e para formá-los, para que eles se tornem sujeitos, para que eles se tornem maduros. E nesse processo, nessa arrebentação, até que Deus olha para alguém e diz assim: agora tá bom, agora vai, agora você já entendeu, agora você já está quebrantado, agora você já está curado, agora você já está maduro, agora você já está estável. Demora um tempo. Você sabe a história de Moisés? Ele tem que passar 40 anos no deserto. Você sabe a história de Saulo de Tarso? Saulo de Tarso, ele se converte. Logo depois que ele se converte, ele vai para o deserto da Arábia. Depois ele volta para Jerusalém. Ele tenta pregar o evangelho em Jerusalém, mas não dá certo. E os apóstolos o mandam de volta para Tarso. E ele passa 7 anos em Tarso. 3 anos no deserto da Arábia, 7 anos em Tarso, até que Barnabé vai buscá-lo. O ministério de Saulo de Tarso, para que vire ele apóstolo Paulo, entre Saulo e Paulo, entre Saulo de Tarso e Paulo apóstolo, existe um intervalo de 10 anos. 10 anos. Entre Moisés, lá no Egito, e ele exercer o papel de libertador e formador na nação, existe um período de 40 anos. 40 anos. Então parece que Deus, ele leva para o deserto, ele amarrota, até que os homens e mulheres que ele vai usar, eles se colocam em pé e dizem: superados os conflitos, atravessadas as tribulações, aprendidas as lições, agora finalmente quebrantados, nós podemos servir. E Deus diz assim: ok, agora começa a brincadeira, José, agora começa a brincadeira, Moisés. Mesma coisa acontece com Pedro, quando Pedro ele nega a Jesus, mas antes de negar a Jesus, ele não está brincando quando diz que está disposto a morrer por Jesus. Moisés, por exemplo, ele tem um ato de ousadia quando ele mata o egípcio, mas depois ele foge para o deserto. O Pedro também, ele tem um ato de ousadia. Ele arranca a orelha do soldado romano, do Malco, e depois ele nega Jesus. É como se num ato meio tresloucado assim, o sujeito vai tentar servir a Deus e Deus fala: oh, assim não, peraí, não mandei fazer nada disso. Aí o sujeito cai numa confusão. Primeiro uma ação meio que prepotente, arrogante, depois um período de confusão e de quebrantamento, e Deus esmagando, até que esse sujeito chega num patamar em que Deus diz assim: bom, agora você está pronto, eu vou começar a usar você. Isso acontece com Paulo, porque quando ele se converte na estrada de Damasco, ele vai para o deserto da Arábia, ele passa 3 anos lá,
Ele volta achando que quando ele pregar em Jerusalém, Jerusalém vai passar por um avivamento. É a mesma coisa, pense na sua cidade, o maior pai de santo que tiver, o maior sujeito que é hostil ao evangelho, por exemplo, sei lá que o pai de santo seja hostil ao evangelho, mas imagina o maior feiticeiro, o líder da seita satânica do país, ele se converte. E ele fala assim: Deus, agora eu vou dar meu testemunho de conversão, o Brasil vai todo se converter. E Deus fala assim para ele: assim, não preciso que seja o seu testemunho de conversão, pode voltar para casa. Como assim? O senhor vai desperdiçar o meu testemunho? E Deus diz: vou desperdiçar, volta para casa. Daqui a uns 10 anos, quem sabe, eu vou começar a usar você. É o que acontece com Paulo, e é o que acontece com José. Quando José tem os sonhos de que os seus irmãos estão ao redor dele para servi-lo, o José chega lá, todo bonito, com a túnica que ele ganhou do pai, um terninho Armani, e diz assim: aí galera, vocês todos vão cair de joelhos diante de mim, é ação prepotente. Aí Deus olha para ele e fala assim: moço, vem aqui um pouquinho, cova, caravana de mercadores de escravos, casa de Potifar. Aí o José já começa a dizer assim: pô, tá melhorando, hein, Senhor? Da caravana de escravos, agora eu já estou aqui na casa do Potifar, a mulher dele dando mole para mim. Aí Deus olha e fala assim: peraí, cadeia. Então é um processo em que Deus vai amarrotando, vai amassando. E esse processo, na minha leitura da história de José, tem 3 grandes capítulos. 3 grandes capítulos. Eu penso que um homem não está pronto para servir a Deus, a menos que ele passe por esses 3 grandes capítulos: o sofrimento, a tentação e a prosperidade. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Por alguma razão que talvez só o nosso pai primeiro, Adão, pode explicar, nós seres humanos só nos tornamos pessoas decentes quando atravessamos um sofrimento profundo. Não é que todo mundo que atravessa um sofrimento se torna um ser humano melhor. Tem gente que ao atravessar o sofrimento se torna um ser humano pior. Mas parece que é uma regra na Bíblia Sagrada que nenhum ser humano se torna um ser humano decente a menos que atravesse o sofrimento. A rejeição, a hostilidade da família, as perdas. Eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu passei pelo vale da sombra da morte e o Senhor estava comigo o tempo todo. O segundo capítulo da nossa história
é um capítulo chamado Tentação. É quando o pecado bate à nossa porta e ele enche os nossos olhos, e ele dá água na nossa boca, e ele enche e arrebata o nosso coração. E a gente olha bem dentro da cara dele e diz: não. Não. Não é que eu não gosto, não é que eu não tenho vontade, não é que a ocasião não seja propícia. Eu gosto, eu quero, eu tenho vontade, a ocasião é propícia, mas eu olho bem dentro da cara do pecado e digo: não para você, porque não é a você que eu sirvo a Deus. Não, não para você. Vou dizer para você uma coisa, eu tenho no meu coração que a nossa experiência de ser usado por Deus é uma experiência que é limitada pela nossa capacidade de dizer não ao pecado. Não estou dizendo que pessoas que não pecaram são mais usadas por Deus. Não estou dizendo que pessoas que pecaram não podem ser usadas por Deus. E muito menos não estou dizendo que existe uma possibilidade de você estar diante de Deus sem pecado. Se alguém vier para mim agora ali no corredor e falar assim: descobri um pecado seu, Ed, eu vou dizer assim: qual deles? Porque tem um monte. Agora diga para mim, como é que foi que você descobriu? Foi revelação espiritual? Porque na minha vida pública não tem nada para você descobrir. Na minha vida pública não tem nada para você descobrir. Como é que você descobriu? Porque as coisas, o mal que habita em mim e o pecado que habita em mim, essas coisas estão postas diante de Deus. O Senhor conhece o meu coração. Mas na minha vida pública, o que eu quero dizer é que se você olhar a vida dos homens de Deus, a extensão do ministério deles só tem um limite: é o pecado deles. Pegue Moisés. Ele ia entrar na terra prometida, mas Deus, num ato de aparente crueldade, que só pode ser uma crueldade, em primeiro lugar, pedagógica, e em segundo lugar, uma crueldade atenuada no segundo seguinte, porque Moisés não entra na terra prometida, mas entra na glória do Senhor. Mas para mim é quase um ato cruel. Deus leva Moisés ao alto do monte e diz assim: olha a terra. Moisés olha e Deus diz para ele: mas você não vai entrar não. Como assim eu não vou entrar? Estou 40 anos andando com os caras aqui no deserto, para chegar aqui o Senhor não me deixar entrar? E Deus diz assim: você não vai entrar, porque você não me obedeceu quando devia. Pense em Saul. Quando Samuel, profeta e sacerdote, vai diante do rei Saul e diz assim: Saul, o reino foi rasgado da tua mão, acabou o teu reinado, porque o Senhor encontrou um homem com o coração dele, e você não é esse homem. Porque Deus tem mais prazer em que se obedeça a sua vontade do que em sacrifícios e holocaustos. Então o reino foi rasgado da tua mão e foi entregue a outro. Você já imaginou que bem poderia ser que Jesus tivesse entrado em Jerusalém e a multidão cantando Hosana ao filho de Saul? Mas Jesus entrou em Jerusalém cantando Hosana ao filho de Davi?
Agora pense em Davi. Pense em Davi, que teve um grande sonho de construir um templo para Deus. E Deus diz a Davi: você não vai construir um templo para mim, porque a sua mão está suja de sangue. Quem vai construir é o seu filho. É Salomão. Agora pense em Salomão. Você, Salomão, poderia ter ido muito mais longe do que você foi, mas você encheu Israel de postes ídolos e de idolatria como ninguém. E depois de Salomão o reino se divide. Pense em Pedro. Pedro é quem recebe a palavra de Jesus: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eu te dou a chave do reino. Mas Pedro é um coadjuvante a Saulo de Tarso. É Paulo. Agora, uma coisa você devia levar em conta: o cara que mais rasgou o coração em confissão nas páginas do Novo Testamento, muito provavelmente foi Paulo. Deus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora diga qual é o pecado de Paulo. Alguém aí sabe? Alguém sabe qual foi a transgressão de Paulo apóstolo? A gente só sabe que ele tinha um espinho na carne. Qual é, a gente não sabe. A gente sabe inclusive que ele publicamente repreendeu Pedro. Mas o pecado de Paulo a gente não sabe. Porque o pecado de Paulo provavelmente estava dentro da intimidade da relação dele com Deus. Eu vou dizer para você uma coisa: você quer ser usado por Deus, você tem que aprender a dizer não para algumas coisas. Você pode escolher. Você quer ser rei ou quer fazer a sua vontade? Pode fazer a sua vontade, mas desocupe o trono. Você quer construir um templo para Deus ou você quer passar uma noite com Batseba? Pode dormir com Batseba, mas enrola os projetos de fazer o templo para Deus. Está entendendo o que eu estou falando? Não estou fazendo ameaças, nem rogando praga na sua vida. O que eu estou dizendo é que o nosso irmão que é missionário na China, quando ele está lá, ou ele serve a Deus ou ele serve a si mesmo. E Deus está dizendo assim: eu posso e quero usar a sua vida na China. Eu posso e quero usar a sua vida na África. Eu posso e quero usar a sua vida no Oriente Médio. Eu quero e posso usar a sua vida no Brasil. Mas o que é que você quer? Se você quiser que eu use a sua vida, você vai ter que aprender a dizer não para algumas coisas. Algumas coisas que para outras pessoas talvez não façam muita diferença. Mas se você quer ser usado por mim na sua vida, faz muita diferença sim. Você vai ter que aprender a dizer não. E eu arrisco a dizer para você que na fase da vida que você está, você que é jovem, é nessa hora que você vai aprender a dizer não. Guarde puro o seu caminho na sua juventude. Guarde puro o seu caminho na sua juventude. Aprenda a dizer não agora na sua juventude, porque na sua vida adulta, o pecado vai bater a sua porta muitas e muitas vezes, e Deus te encontre lá, tendo aprendido a dizer não na sua juventude. Guarde puro o seu caminho. O terceiro capítulo da vida de um homem, de uma mulher que Deus usa, chama-se prosperidade. Prosperidade. Sucesso. Eu tenho um profundo desejo no meu coração para você, para a nossa geração de jovens cristãos no nosso país. É que você seja um sucesso. Que você seja bem-sucedido. Que você ganhe muito dinheiro. Que você estude.
que você faça mestrado, que você faça doutorado, que você se torne presidente da sua empresa, que você se torne um empresário bem-sucedido, rico, uma empresária bem-sucedida, rica. Eu tenho esse desejo. Mas um desejo que você tenha tudo isso e desdenhe de tudo isso. E diga, isso é nada. Isso não me encanta. O meu coração não está aí. Da mesma forma que eu falei ontem, eu vou falar para você agora, digo eu, não o Senhor. Eu acho muito bonito o médico que trabalha na periferia, desde que ele tenha recusado o principal hospital da cidade. O médico que trabalha na periferia, porque morre de vontade de trabalhar no hospital de referência da cidade, mas nunca passou, nunca conseguiu uma vaga, nunca foi aprovado num concurso, ele é um loser, que paga de piedoso. Eu tenho uma profecia na sua vida, é que você tenha condição de estar em qualquer lugar da nossa sociedade e que escolha estar no lugar em que Deus quer que você esteja. Eu sou pastor porque não passei em vestibular nenhum mesmo, então fui para o seminário. Isso não dá mais, gente, não dá mais. José teve dinheiro na mão, teve poder na mão, teve fama, teve popularidade, teve autoridade. Chegou no lugar mais alto em que alguém poderia chegar, no Egito. E disse não para aquilo tudo e disse, eu estou aqui para servir a Deus, não para servir ao Egito e não para servir a Faraó. Eu estou aqui para servir a Deus. Então, pelo amor de Deus, estude, trabalhe. E se você for para o campo missionário, se você for para uma atividade religiosa, se você for trabalhar numa igreja, se você for pastor, se você for para um seminário, seja tão capacitado que as pessoas digam assim para você, puxa, essa pessoa podia ser qualquer coisa, mas ela escolheu servir a Deus aí. Os nossos seminários precisam dos melhores pedagogos, dos melhores mestres, dos melhores doutores em educação. Não é cursinho bíblico que a gente precisa. É formar uma geração que tem conhecimento, que tem ciência, que tem entendimento, que tem conteúdo, que fala de cima para baixo com todo mundo. É como se nós precisamos de uma geração que honre a Deus dizendo o seguinte, o Evangelho não é para gente fraca, não é para gente perdedora, não é para gente ignorante. Você diz assim, pastor, mas a Bíblia diz que Deus escolheu os pobres para humilhar os fracos. Só que Deus tira lá de baixo e traz aqui para cima, tira lá da cova da rejeição familiar e coloca como o primeiro do Egito. Tenha ambição na sua vida como jovem, de chegar o mais longe que você puder chegar, para você poder abençoar o maior número de pessoas que você puder abençoar. Se você tem uma ambição de chegar longe para ser um sucesso, pode ir. Pode ir, você pode se tornar um Zafenate Paneia. Mas se você tem diante de Deus uma ambição de chegar longe para dizer, Senhor, aqui, desse lugar onde eu estou, dessa plataforma de influência, desse horizonte de recursos, aqui eu posso preservar a vida de muita gente, aqui eu posso abençoar muita gente, aqui eu posso falar de maneira amplificada a tua palavra. Prepare-se. Quem sabe você vai ser o maior doutor em antropologia e Deus vai colocar você numa tribo lá no Amazonas e você vai trabalhar a sua vida inteira com 100 pessoas. Mas se você estiver lá, não é porque você não conseguiu lugar nenhum, não.
Você está lá porque Deus quer usar você lá, e você está preparado para Deus colocar você na Assembleia Geral da ONU e para colocar você lá naquele barraco com 7 pessoas na periferia da sua cidade. Então eu faço um apelo a você. Um apelo a que você se dedique a Deus e não se contente, exceto com o melhor. Não o melhor dos outros, mas o melhor de você mesmo. O melhor que você puder ser. E você pode chegar muito mais longe do que você imagina que pode. Porque a última coisa que eu aprendo na vida de José é que existe uma história que vai sendo escrita aqui embaixo. E às vezes essa história que vai sendo escrita aqui embaixo, por nós e pelos nossos circunstantes, pela nossa família, pelo lugar onde a gente nasceu, pela classe social onde a gente esteve, pelas tragédias que aconteceram na nossa casa, na nossa infância, parece que assim nós estamos condenados a uma vida de mediocridade. Mas José diz assim: olha, não esqueça que há uma história que é escrita aqui embaixo, mas tem uma história que é escrita aqui em cima. E na história que é escrita aqui embaixo, vocês intentaram mal contra mim, mas na história que é escrita aqui em cima, pela mão de Deus, Deus pegou todo esse mal e transformou em bem, e me colocou para servi-lo e para ser um homem ou ser um instrumento da sua glória. Então não importa qual seja o elemento visível e aquilo que se pode perceber da sua história aqui embaixo. O que importa é o que Deus está escrevendo aqui em cima na sua vida. O que importa não é o mal que lhe acontece ou que lhe aconteceu, ou o mal que você mesmo fez contra você mesmo aqui embaixo. O que importa é que Deus quer e pode transformar todo o mal em bem e usar você para a glória dele. Não há a menor dúvida de que se você se ajoelhar aqui hoje, agora, nesse congresso, se colocar diante de Deus e disser: Deus, usa a minha vida para a tua glória, não há a menor dúvida de que Deus vai usar. Não há a menor dúvida. Deus não vejo horizonte para mim, não tenho história, não tenho origem, não tenho condição, não tenho recurso, não tenho possibilidade, não me acho a pessoa mais inteligente, não me acho a pessoa mais capaz. Mas se você cair de joelhos, aí sim você vai experimentar o Deus que usa as coisas fracas para confundir as fortes. E Deus há de fazer você forte, não na sua força. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, não eu, naquele que me fortalece. Eu sou fraco, forte é aquele que está em mim. Então não importa de onde você vem, importa sim a sua disponibilidade de se colocar diante de Deus e de dentro do seu sofrimento clamar aos céus e dizer: Senhor, eu desisto, usa a minha vida, faz a tua vontade. Importa os seus compromissos de dizer sim e dizer não. Importa você dizer: Senhor, tem uma coisa que eu quero na minha vida, é ser usado para a tua glória, é ser usado no teu reino, é isso que eu quero. Eu olho à minha volta, tem muita coisa para eu pegar, mas eu não quero pegar nada disso, exceto eu quero ter na minha mão aquilo que vem de ti para mim, e que é legítimo para mim, porque é meu, porque o Senhor me deu. O que importa é você correr com todas as forças que você tem, com todas as forças que você tem, e se dedicar com toda a energia que você tem para se preparar da melhor maneira possível que estiver ao seu alcance para servir a Deus. E Deus certamente vai encontrar o lugar certo, exato, perfeito para colocar você na hora certa.
Vai fazendo a sua, como diz o outro, dá o seu corre, meu irmão, dá o seu corre, que Deus vai usar você na hora certa e no lugar certo para a glória dele. Não seja preguiçoso, não seja indolente, não seja displicente, seja perseverante, seja disciplinado, seja trabalhador, seja o melhor que você puder ser na força do Senhor que está na sua vida, que Deus vai usar você para a glória dele na hora certa, no lugar certo, e Deus vai se mostrar grande para você e através de você, e Ele vai receber toda a glória na sua vida. Eu queria dar a você a oportunidade de fazer isso agora. Dizer assim: Deus, eu já tive esses sonhos do José, mas hoje eu acho que eu estou na cadeia. Ou você vai dizer assim: Deus, eu estou na cadeia, mas eu ainda tenho os mesmos sonhos. Ou você vai dizer assim: Deus, eu estou diante da mulher de Potifar. Ou você vai dizer assim: Deus, eu sou o cara que está no comando no Egito. Eu sou a mulher que está no comando no Egito, mas uma coisa que eu quero ser usado para a tua glória, do teu jeito, no teu lugar, da tua maneira. E queria convidar você a dizer agora essa confissão de fé, que talvez seja a mais extraordinária confissão de fé que a gente pode fazer, que é dizer assim: Senhor, eu sei que quando eu nasci, a tua mão estava sobre mim. Eu sei que quando eu estava no ventre da minha mãe, a tua mão estava sobre mim. Eu sei que nos primeiros anos da minha infância, a tua mão estava sobre mim. Eu sei que na minha adolescência, a tua mão estava sobre mim. Eu sei que naquela tragédia que aconteceu comigo, a tua mão estava sobre mim, o Senhor estava comigo. Eu sei que naquela tragédia que acometeu a minha família, a tua mão estava comigo e o Senhor estava comigo. Eu sei, Senhor, eu sei. E eu quero confiar em Ti, me entregar e entregar a minha vida nas Tuas mãos, para o Senhor me usar para a Tua glória. Enquanto a gente canta esse louvor a Deus, eu queria convidar você a fazer essa oração aí no seu lugar. E se você quiser sair daí, vir aqui à frente e orar aqui na frente, essa é a sua hora. Meu irmão, minha irmã, coloca a sua vida diante de Deus, faça a sua confissão, faça a sua entrega, faça o seu compromisso diante de Deus e diz: Senhor, eis aqui um José, usa a minha vida para a Tua glória. Amém, amém, amém. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em Ti, mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada
nosso Pai, estamos diante de Ti, de joelhos, dizendo: a nossa vida é Tua, das Tuas mãos recebemos e as Tuas mãos devolvemos, agradecidos por esse privilégio de sermos constrangidos pelo Teu Espírito Santo, pela Tua graça, a nos curvarmos diante de Ti, Te invocarmos como nosso Deus, tributarmos ao Senhor toda a honra, todo o louvor e toda a adoração, e colocar tudo que temos e tudo que somos aos Teus pés. Nós Te agradecemos, Pai, por esse privilégio inexplicável da Tua graça que nos alcançou. Os nossos olhos foram abertos, nós vimos a Tua glória naquela cruz, nós vimos a Tua glória na face de Jesus. Te damos graças, Pai, por esse mistério. Te damos graças porque diante de Ti invocamos o Teu nome como nosso Pai, como nosso Abba. E entregamos a Ti, Pai, as folhas amarrotadas com a nossa história, que está escrito, rasurado, rabiscado, apagado. Nós entregamos para Ti, Senhor, essas folhas que contam quem nós somos e o que vivemos. E Te damos graças porque sabemos que muitas linhas foram escritas pelo Senhor. E Te pedimos, dá-nos olhos para ver a Tua mão que sempre esteve conosco. Dá-nos olhos, Senhor, ajuda-nos a visitar o nosso passado e fazer as pazes com o nosso passado, fazer as pazes com o Senhor e olhar o nosso passado com os olhos da Tua graça e ver a Tua mão, a Tua mão, a Tua mão. Traz, Senhor, a cura, traz, Senhor, a reconciliação, a restauração, traz de novo esperança, renova a fé, perdoa o pecado praticado no passado. Perdoa, Senhor, e abre uma nova página limpa. Pela Tua misericórdia que se renovou essa manhã, dá-nos uma folha nova, para que o Senhor escreva conosco uma nova história. Põe a Tua mão sobre essa juventude, Pai. Põe a Tua mão sobre essa juventude e faze-a experimentar a Tua fidelidade, o Teu poder, o Teu amor e a Tua graça. Faz, Senhor, com que daqui, desse lugar, desse ambiente, desse auditório, se levantem homens e mulheres que vivam para a Tua glória, para a Tua glória. Em nome de Jesus, Pai, oramos assim. Em nome de Jesus, amém. Gente, a gente quer aproveitar esse momento que a gente está vivendo. Continue calmo,